Olá! Aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição, vamos falar sobre o apoio emocional do Grupo Amor Vida, prestado por um grupo de voluntários, a garantia de direitos humanos para a população mais vulnerável e o trabalho de uma artista plástica que viajou o Brasil e o mundo mostrando a produção de grafitagem. Eu sou Marité Kogo e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. Você conhece o GAV, Grupo Amor Vida? Fique sabendo que é uma entidade que lida com um tema bastante delicado, o suicídio. O trabalho realizado é de atendimento e acolhimento por telefone de pessoas que buscam apoio emocional. Confira. Hoje nós vamos trazer também uma novidade para os nossos telespectadores, que é um canal de atendimento novo. Eu já vou divulgar no comecinho, mas eu acho que ao longo do programa a gente pode reforçar, né, o número de telefone. É o 0800 750 55 54, que é esse novo canal gratuito de atendimento para quem precisar falar com o GAV. Nós estamos fazendo uma gravação noturna, né, Gerson? Justamente Sim. por conta da agenda de vocês, que é muito corrida, vocês são voluntários, né? Todos trabalham, todos têm os seus afazeres e suas obrigações e tiram um tempinho para fazer o bem. Então, comenta com a gente a primeira pergunta que eu vou fazer. Qual que é a intenção, qual que é o objetivo, como é que foi criado, né, o Grupo Amor Vida? Bom, o Grupo Amor Vida, ele foi criado aqui no estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, no ano de 2001. Inicialmente, a gente fez uma parceria com o Centro de Valorização da Vida, conhecido como CVV, né, para prestar esse serviço, uma vez que naquela época não se tinha o conhecimento suficiente para prestar o serviço. E atuamos em parceria com o CVV até o ano de 2012. Porém, a partir daí, passamos a atuar em nome próprio, uma vez que a entidade já possuía agora todo o conhecimento, toda a capacitação para poder realizar esse trabalho. Certo, Gerson. E agora vamos falar sobre o trabalho voluntário de vocês, porque é muito importante que a gente coloque, né, os canais à disposição para quem quer ajudar também. É um desafio buscar voluntários? Quantas pessoas vocês contam atualmente? Foi uma dificuldade muito grande anos atrás. Era muito difícil a gente conseguir pessoas para o voluntariado. Mas desde 2017 nós colocamos um site no ar, né? Então a entidade agora tem um site e através dessa plataforma de internet nós conseguimos ir aumentando o número de voluntários e hoje nós chegamos a ter cerca de 50 candidatos a voluntariado. 2 vezes por ano nós temos curso de formação, porém a maioria desiste. A verdade, desses 50 aí vai sobrar 10, 12, 15 no máximo, né? Então, já é um bom número, porque hoje nós estamos com cerca de 70 voluntários, e temos condições inclusive de ampliar consideravelmente o nosso número de atendimentos, né, devido ao número de voluntários. Mas Certo? os voluntários eles realizam outras tarefas além do atendimento, né? Porque nós temos outros serviços, não é só o atendimento do serviço de apoio emocional. Nós temos também serviço de palestras gratuitas, né, que são oferecidas à comunidade. Nós temos equipes de palestrantes que vão em escolas, em empresas, em órgãos públicos, em universidades, né? Então, em todos os lugares que somos solicitados, né, nós atendemos gratuitamente esses pedidos de palestras. Além desse serviço de palestra, nós estamos para inaugurar agora, no próximo mês, um grupo
chamado GAES, Grupo de Apoio aos Enlutados do Suicídio. É um grupo de autoajuda baseado nas mesmas premissas do AA, dos Neuróticos Anônimos, e os voluntários vão participar como facilitadores. É um grupo de autoajuda, então os próprios enlutados vão interagir, né, se ajudar, porém com a presença de um voluntário facilitador que vai coordenar essas sessões aí do GAES, né? Está previsto para o próximo mês agora, o início dessas atividades. Bacana. E eu gostaria de saber, né, já que vocês prestam um serviço tão importante no que diz respeito à saúde mental, especialmente das pessoas que procuram o atendimento de vocês, como é que essa abordagem, como é que essa conversa... primeiro, antes da gente falar da conversa, eu gostaria de saber de que forma que essa pessoa chega até vocês, qual é a principal demanda, o principal sofrimento, essa dor que a pessoa sente? A dor sempre é de fundo emocional, né? No caso do suicida, ele tem uma dificuldade emocional, então ele está carregado de um negativismo perante a vida. Muitas vezes ele perdeu o sentido da vida, né? Ou ele está tão transtornado que ele não vê uma saída para a situação dele, né? Porque quando nós estamos com a mente perturbada, nós não conseguimos encontrar solução, nós não conseguimos raciocinar direito, né? Então, esse é o estado que as pessoas chegam, né? Um estado de sofrimento, de perturbação emocional, né? Um estado de desesperança, um estado de negativismo, né? E então o atendimento ele justamente vai objetivar a dar esse apoio emocional. Certo. E aí, por exemplo, ele já chega sem ter com quem conversar, por exemplo, em casa, né? Muitos não têm com quem recorrer ou não querem recorrer a parentes e familiares, acabam ligando para o Grupo Amor Vida pedindo esse apoio. E, em contrapartida, qual que é a abordagem que vocês têm com essas pessoas que buscam esse serviço? O nosso atendimento ele está baseado num tripé. A compreensão dos sentimentos daquela pessoa, a compreensão empática, né? Uma compreensão profunda desse sentimento, o que a pessoa está sentindo. E isso nós vamos precisar ouvir atentamente essa pessoa, né? Focados no que ela está sentindo. Os fatos para nós não têm tanta importância, né? O que importa é o que a pessoa está sentindo diante daquela situação. O segundo ponto no qual se apoia o nosso trabalho é a aceitação incondicional. Quando você aceita incondicionalmente aquela pessoa, né, ela passa também a se aceitar. Existe um efeito reflexo, a pessoa, então ela passa a se compreender e se aceitar. O terceiro ponto é o amor, né? Esse é o elemento curativo, porque o amor ele é uma necessidade humana. Desde que a gente nasce, nós temos essa necessidade, desde bebê, de sermos abraçados, de ouvirmos palavras carinhosas, de sermos admirados, né? Então, essa necessidade é muito forte no ser humano. E não é só uma necessidade, porque o amor é um elo de ligação entre as pessoas, né? Ele é um elo de ligação entre a pessoa e os seus semelhantes, é um elo de ligação entre o ser humano e a natureza, é um elo de ligação entre o ser humano e Deus, né? Então, o amor é esse amálgama, esse alicerce que une as pessoas e os seres. Então, a importância desse amor é muito grande, inclusive é um dos grandes sentidos da vida, né? O amor ele está por trás de muito do que nós buscamos, né? Então, quando a pessoa ela quer ficar famosa, por que ela quer ficar famosa? Né? Porque ela vai ser admirada. Então, ela imagina que sendo admirada, ela vai ser amada. Então, quando você quer ser uma pessoa poderosa, a mesma coisa.
Se você busca riqueza, você vai querer o quê? Você agora tem dinheiro sobrando, além das suas necessidades. O que você vai fazer com esses recursos? Você vai comprar uma mansão, um carro, porque para que você imagina que as pessoas vão olhar para você e vão admirar. Você acha que vai ser amada em razão disso. Então, por trás de muito do que nós buscamos, existe, na verdade, uma busca pelo amor, né? E quando esse amor falta, quando existe uma coisa chamada rejeição, o ser humano ele não consegue suportar isso, né? E aí vem o problema emocional. Então, o grande problema é a pessoa se sentir rejeitada e ela se auto-rejeitar. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais a pessoa que está com dificuldades não procura ajuda. Porque ela fala, eu vou contar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, e vou ser julgada, né? Eu vou ser rejeitada. Então, é esse o motivo pelo qual o nosso trabalho exige a aceitação incondicional. Confira a entrevista com o defensor público Matheus Sutana e Silva, que coordena o Núcleo dos Direitos Humanos e também o Núcleo de Ações Estratégicas da Defensoria. Entre os assuntos abordados, direito dos idosos, refugiados e comunidade LGBTQIA+. Hoje, o NAI ele serve muito para organizar os procedimentos administrativos da Defensoria Pública no que se refere a ações civis públicas. Então, aglutina-se no NAI essa função de numerar e de publicar o extrato no Diário Oficial de todas as portarias que são encaminhadas para a Defensoria Geral. Isso é importante porque a gente evita, por exemplo, que 2 defensores públicos acabem atuando na mesma temática sem um saber do trabalho do outro. Então isso é importante. Além disso, o NAI ele tem também um grande banco de petições e de estatísticas de atendimento ligadas à temática coletiva. Então isso também é importante, eu acho que é um trabalho muito importante que veio sendo desenvolvido, né, por todos os coordenadores e que continua aí com a nossa atuação também. Muito bom. Aí, conhecendo um pouco do NAI, para quem ainda tinha essa dúvida. Bom, a Defensoria Pública, ela nunca esteve tão na rua como na gestão atual. E o NUDED que o diga, né? Uma vez ao mês, o coordenador do NUDED, Dr. Matheus, sai às ruas com uma equipe formada por outras defensoras, defensores públicos, servidoras e servidores, com a van dos direitos, para um atendimento móvel, que ele começa ali do período noturno até a madrugada. Bom, como tem sido essa experiência desse atendimento específico para assistir essas pessoas em situação de rua? Então, a Defensoria, pelo NUDED, a gente tem a atribuição de atender a população em situação de rua. E aí, ao longo da pandemia, com o fechamento de algumas instituições e aquele medo, aquele receio da Covid, houve uma preocupação muito grande por parte da Defensoria de como estariam as pessoas em situação de rua, né? Como se elas estariam sendo de alguma forma, tendo algum direito violado, se precisariam de algum tipo de atendimento específico. E daí, Dani, surgiu esse atendimento por meio da van dos direitos. É um atendimento muito interessante, muito gratificante, onde defensoras e defensores públicos vão às ruas no atendimento noturno e fazem um atendimento às pessoas em situação de rua em loco. Há uma busca ativa, você inclusive já teve a oportunidade de nos acompanhar, a gente sai realmente nas ruas, convidando as pessoas em situação de rua, nos apresentando enquanto defensoria, dizendo que nós estamos ali para orientação jurídica, inclusive não só para isso, a orientação ela é importante, mas a Defensoria nesses atendimentos ela judicializa determinadas questões, porque a gente sabe que muitas pessoas em situação de rua acabam tendo receio de adentrar prédios públicos por medo, por desconhecimento dos seus direitos. Então é uma oportunidade que a gente tem ali de ajuizar ações que
não são ajuizadas muitas vezes por falta de acesso dessas pessoas. Então a gente já teve a oportunidade de ajuizar ação de alimentos. Olha, uma pessoa em situação de rua pediu alimentos para o seu filho e a gente ajuizou nesse esquema, né, o atendimento e a ação foi exclusivamente feita nesses atendimentos, não foi agendado para posteriormente ser atendido, não. O atendimento e a colheita de todos os documentos foi feito ali mesmo, na rua, e a gente tem vários outros casos. Casos de documentação, são pedidas muitas segundas vias de certidão de nascimento ou casamento, porque as pessoas em situação de rua, por óbvio, não possuem um local adequado, muitas vezes, para guardar a sua documentação. Então, é muito comum no atendimento a gente perguntar e a pessoa dizer que não possui realmente nenhum tipo de documentação. Isso é muito complicado, coloca a pessoa em situação de rua em uma situação de vulnerabilidade muito grande, porque existe ali a pessoa em situação de rua, naturalmente, por estar no ambiente público, ela acaba sendo muitas vezes abordada pela polícia, pela Guarda Civil Metropolitana. Então é importante que essa pessoa tenha a documentação para mostrar, para dizer ali que não tem nenhuma pendência, enfim. Então esse trabalho de documentação também eu acho muito importante. Bom, como o defensor acabou de nos falar, muitas pessoas estão numa situação de vergonha, né, em situação de rua. Então, essa busca ativa, ela torna o atendimento mais humanizado, né? De ir lá e convidar para ir até a van. Como que é, doutor? Sim, eu acho que a primeira coisa que todo mundo precisa se conscientizar é que a pessoa em situação de rua, ela não está naquela situação por uma escolha pessoal. Ela foi levada por uma série de fatores econômicos, sociais, conflitos familiares e, inclusive, também algumas vezes, por questão de vício, de álcool e drogas, aquela situação. Então, a pessoa ela já está numa situação muito complicada. Às vezes, a nossa abordagem, por mais tranquila que seja, assusta. Então a gente precisa ir com muito cuidado para um atendimento cirúrgico realmente, explicando o papel da defensoria, quem nós somos, por que nós estamos ali, que nós não queremos, no início dos atendimentos nós éramos confundidos muitas vezes com pessoas que queriam institucionalizar aquelas pessoas em situação de rua. Lembro-me bem de uma assistida que disse: eu não quero ser internada, não quero ser acolhida, e ela ficou muito apreensiva naquele atendimento inicial, porque não conhecia o atendimento móvel da Defensoria Noturna. Então, assim, é muito gratificante hoje a gente já perceber que essas pessoas elas entendem o papel da defensoria, elas aderem ali ao atendimento e muitas no final do atendimento, como a gente fica até mais tarde, a gente convida, fala: olha, se o senhor ou a senhora conhecer uma pessoa em situação de rua que esteja aqui nas imediações, por favor, fale para ela que nós estamos aqui, caso ela se sinta à vontade, para que ela compareça também. E muitas pessoas vêm convidadas pelas próprias pessoas que foram atendidas. Então, isso é muito bom. O programa Fazendo Arte entrevistou a artista plástica e grafiteira Marilena Grolli. A sua produção é conhecida pelas grafitagens em muros, telas e também por usar seu talento para dar forma a qualquer material reciclável. Marilena da Silva Grolli nasceu em 1º de abril de 1973 em Cáceres, no Mato Grosso. Formada em artes visuais pela UFMS, em 2002, ela também é pós-graduada em arte e educação. A paixão pela arte começou na infância, quando reproduzia desenhos de gibis. Na escola, em vez de estudar, só pensava em desenhar. A arte foi algo muito natural na minha vida. Desde a infância, apesar de não ter ninguém na minha família que desenhasse ou que me incentivasse, né, a adentrar esse mundo das artes, na escola eu sempre senti uma necessidade de estar representando tudo que eu via através dos desenhos
E às vezes eu me desfocava um pouco de estudar e acabei reprovando, ficando 3 anos na primeira série, porque eu ficava desenhando e tem vários episódios muito engraçados por causa dessa minha obsessão por desenho, né? Então, é algo que veio muito natural e todo mundo falava para mim, nossa, você tem muito talento, alguém te ensinou e era super natural. E aí eu dei sequência nessa minha vida de estar desenhando, de estar representando tudo, mas é claro que na época, como criança, eu não tinha a menor pretensão, né? E nem imaginava que um dia eu estaria ligado diretamente a esse mundo das artes visuais. Filha de Maria Coelho da Silva e Antônio Alves da Silva, Marilena Grolli se mudou para Campo Grande em 1975, aos 2 anos de idade, com a mãe e os 6 irmãos, após a morte do pai. Na adolescência, perdeu 3 irmãos. Os lutos causaram depressão na artista, que por muitos anos cultivou a dor dessas perdas. Tempos depois, libertou esse sentimento na série Tormentos. A morte do meu pai foi algo que eu não vivi diretamente, porque na época eu tinha apenas 1 ano e meio, né? A gente morava ainda em Cáceres, e foi uma tragédia familiar muito pesada, porque na época foi o próprio irmão da minha mãe, né, que assassinou meu pai por causa de terras, e como a gente corria risco de vida, nós viemos fugido para Campo Grande, eu, minha mãe, meus irmãos. E aí, nesse momento, eu até então, criança não tem o racional, né? A gente tem só o sensível, eu cresci, mas a minha mãe nunca escondeu a verdade da gente. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, comecei a entender alguma coisa, a mãe contou toda a verdade, o que tinha acontecido, e nessa época eu fiquei muito revoltada com meu avô, que planejou a morte do meu pai junto com meu tio, com ele também, mas eu aprendi a valorizar muito mais a minha mãe, porque eu sei que ela salvou as nossas vidas vindo para Campo Grande, né? E aí acabou que nessa fase foi uma fase muito complicada, porque minha mãe viúva, sozinha, com crianças pequenas, o meu irmão era um bebê, eu também praticamente um bebê, né, com 2 aninhos. E nessa fase eu comecei, com 4 aninhos, comecei a ir para a rua mesmo, para ajudar a família de alguma coisa, catava verdura na feira, engraxava sapato, cuidava carro. Então, assim, vivi coisas que uma criança não deveria viver, mas sem aquele racional do peso, né? Porque para a criança não tem esse peso que a gente que é adulto tem. Hoje a gente sabe que não é legal uma criança passar por aquilo que eu passei, mas hoje eu vejo que foi importante até para me direcionar a ser a grafiteira que eu sou hoje, a valorizar tantos movimentos sociais que eu valorizo. E naquela época também, além dessa tragédia de ter perdido meu pai, eu tinha meus companheiros, que eram os meus irmãos, né? E 2 desses meus irmãos, eles caminharam comigo nesse processo de vivência de rua, que foi o Antônio e o Isael. E, infelizmente, né, na minha adolescência, mais ou menos, já não ia mais para a rua, trabalhava de doméstica, aconteceu 2 tragédias horríveis, assim. O meu irmão, de 16 anos, foi para uma fazenda para trabalhar e lá ele foi assassinado. Na época deu uma grande polêmica em Campo Grande, teve várias passeatas, que foi a chacina da Fazenda Pena Verde, onde meu irmão foi assassinado com 16 anos. E um amigo dele também, que vivia lá em casa, também foi assassinado. E nessa época, sim, foi uma época que eu tentei, né? Graças a Deus não consegui fazer coisas erradas contra a minha vida, assim, mas a depressão foi terrível e eu fui acumulando aquela depressão. Pouco tempo depois, num acidente de carro, eu perdi um irmão que era o meu companheiro, assim, de vida. Então, foi 2 tragédias, assim, uma em cima da outra, assim, que me abalou muito. E 5 meses posteriormente, um outro irmão meu também, de 20 anos, infelizmente mataram, foi assassinado em Cuiabá, e foi muito terrível, porque eu fui reconhecer o corpo dele. Foi muito forte para mim, mas com o tempo eu fui percebendo que todas aquelas tragédias que eu vivi me tornou a mulher forte que eu sou hoje. Essa série Tormentos foi algo que veio bem posteriormente, após essas tragédias, foi algo que me resgatou mesmo, assim, porque até então eu não sabia como extravasar essa dor e essa angústia. Eu fiquei mais de 10 anos sem poder olhar foto dos meus irmãos, e aí eu comecei a criar umas pinturas que tem ainda imagens na internet dessa série Tormentos, que eram zumbis mesmo, assim, eu só conseguia trabalhar com tom de terra, tons de sombras, tons escuros,
e eram figuras muito sinistras e muito assim aterrorizantes mesmo. Mas eu falo assim, a arte, ela resgata, e eu extravasar aquilo naquele suporte foi importante para mim naquele momento e me resgatou. Toda a vida ela teve esse dom, que Deus de petitinha, de pequeninha, que ela gosta, que ela pegava papel, já fazia aqueles desenhos bonitinhos, de várias coisas. Agora eu estava falando, é passarinho, era boquete de flores, era taça com flores, e fazia, já desenhava aqueles quadros bonitinhos, e maneira que era muito importante para a gente que é mãe, para os irmãos, né? Até pelos amigos e as amigas. A carreira artística dela é bom, porque tem muito tempo que ela vem lutando com esse trabalho dela de artista, e já tem feito várias exposições também nas cidades. Ela toda a vida foi trabalhadeira, muito trabalhadeira, uma menina que sabia tratar todo mundo, e todo mundo gostava dela. Uma menina que trata a mãe e os irmãos, a irmã, com muito carinho, com muito amor. Marilena trabalha com murais desde a década de 90, mas depois de cursar a Faculdade de Artes Visuais e se especializar em arte e educação, começou a pesquisar e estudar o universo do grafite e as técnicas de domínio do spray. Seu estilo está ligado aos cartoons contemporâneos, aqueles desenhos humorísticos de caráter crítico e que envolvem o dia a dia da sociedade. Quando eu comecei a fazer os primeiros murais, assim, né? Na época eu trabalhava até na Santa Casa, porque as pessoas não sabem, mas eu também sou instrumentadora cirúrgica e sou técnica de enfermagem, trabalhei muitos anos na Santa Casa. E na época eu achava aquele hospital muito triste, não existia desenhos nas pediatrias ainda naquela época. E aí, dali a pouco, com o passar do tempo, contrataram artistas para fazer no pronto-socorro, e aquilo foi virando uma febre. Eu vi que os consultórios médicos começaram a receber arte, todo mundo começou a receber arte, então assim, a arte ela tem esse poder transformador, né? Nesse período, foi um período que eu senti uma necessidade de fazer uma faculdade. E eu vi um flyerzinho da Universidade Federal do Estado, lá vi curso de educação, na época era curso de educação artística, né? Hoje é de artes visuais. E aí eu falei, gente, eu quero fazer esse curso. E eu sei que sozinha eu comecei a estudar, comprava as apostilas, estudava, me dediquei, foquei, sem computador, sem nada, nada, só estudei por conta mesmo. E eu consegui passar no vestibular da Federal. Então, foi um sonho para mim absurdo. Só que eu trabalhava. Então, eu trabalhava das 18 da noite, né? Até as 6 da manhã na Santa Casa. Então, assim, a noite inteira, e o curso era integral. E comecei a fazer a faculdade de dia e trabalhava à noite e dormia embaixo de árvore, nos cantos do Morenão, acordava babando, às vezes o professor me balançando. Então, assim, eu consegui levar o meu curso com muita dedicação e acabou que eu acabei servindo de inspiração para a minha turma, e foi algo tão gratificante. Eu amava tanto, amo ainda, né? A turma que eu me formei, que eu sou formanda 2002 da Federal, que eu na minha cabeça eu falei, eu não posso me formar com outra turma, não posso. E na época eu engravidei no 2º ano de faculdade, para completar, trabalhando na Santa Casa ainda. Então, assim, foi muito difícil, mas foi muito gratificante. Terminando a faculdade, no 2º mês, pós-comemoração, eu já estava fazendo o meu curso de especialização, que foram mais 2 anos. Então, eu emendei 6 anos de estudo, assim, mas valeu muito a pena. Eu vou ficando por aqui, agradeço pela sua companhia. Até a próxima edição.